Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de abril de 2025 e temos aqui um clássico de volta às telinhas, que é Anne Charley. E aqui temos a Anne, que ela é uma órfã que acaba sendo adotada por os irmãos Kurt Bert. Eu nunca consigo falar essa palavra, esse nome certo. E aqui é todo o primeiro momento dela conhecer, né, esses irmãos, conhecer primeiro o Matthew, ter toda a jornada até a casa deles e ela começar a mostrar bastante da personalidade dela, que é extremamente tagarela, muito sonhadora, muito prolixa. E toda essa jornada até de fato chegar na casa e a irmã dele falar que, pô, a gente queria um menino, né? Era pra adotar uma menina. Por que um menino? Porque ia ajudar o Matthew nas suas tarefas de fazenda, né? Putz, eu não lembro todas as tarefas, mas, tipo, ordenhar, plantar e tudo que ele precisava fazer, porque ele já está um pouco mais velho e isso, fazer tudo sozinho era mais difícil, né? Aí tem todo esse, pô, fica, não fica, ela é uma garota órfã, tem todo esse momento emotivo dela de estar sendo negada ou possivelmente negada pra continuar nessa casa. Aí falou, ó, amanhã a gente resolve, janta aí, vai comer, né, ou tentar comer. Até no dia seguinte ela é levada pra um outro lar, né, pra ver se ela consegue ser adotada. A mulher que ia adotar ela não era uma das melhores pessoas do mundo. Aí a Marília, meu Deus. Que eu tô cego aqui. Ela fala, não, beleza, então é o seguinte, vamos ficar com a garota, ela é uma garota esperta, é uma garota excêntrica, vamos ver o que vai dar aqui. E, bem, eu não vou falar agora. Eu quero ouvir primeiro do Igor e do Rafa, porque eu estou enviesado com um anime antigo de 60 e pouco, eu acho, o anime. Deixa eu ver aqui. É velho pra caramba. Tinha uma galera muito monstra trabalhando no anime antigo. O diretor era um dos antigos fundadores da Ghibli, esse tipo de nível. Sim. O Miyazaki trabalhou em alguns episódios. O Isao Takahata era o diretor. O Takahata, isso. Era só uma staff fraquinha, assim, uma galera que nem sabe fazer anime hoje em dia. 79, obrigado. Então, assim, é completamente diferente. Pra vocês terem ideia, esse primeiro episódio, ele compete a 5 episódios do antigo. Mas, depois eu falo. Começa com o Igor porque ele não conheceu nada. Faz sentido. Primeiro experimento dele. É a primeira vez, né? Né? Exato. Dito isso, eu achei interessante no sentido artístico. Eu achei que visualmente ele tem uma ideia artística que distingue ele dos outros animes da mídia. Então, ele ter esse viés artístico, apresentar isso visualmente, já dá um ponto legal, até porque muitos dos planos são abertos na floresta, né? Então, ele é muito desses takes mostrando o ambiente, mostrando a floresta, mostrando o lago. Então, ele ter essa ideia artística diferente ajuda para que você consiga olhar e veja beleza naquele ambiente, enquanto você tem uma matraca que não para de falar. Então, assim, é uma dinâmica interessante visualmente, porque você tem uma personagem que ela verbaliza muito, ela faz os monólogos dela, ela engaja todo um contexto e ela é muito associada com esse ambiente. Então, por exemplo, quando ela olha, vê a gaivota, eu queria ser uma gaivota. Então, tipo, ela associa o ambiente, que é esse destaque por conta do estilo artístico, junto das falas dela. Então, acaba que vai agregando ter esse ambiente, ter esse estilo artístico, agrega também na experiência da narrativa. Então ele consegue concatenar isso de forma interessante. Além disso, os personagens, quando são colocados em primeiro plano, eles já vêm com um conflito pré-estabelecido. Então já tem toda uma tensão que é colocada. E isso também eu acho que é positivo. O que eu acho que é negativo, e aí considerando que eu não vi o anterior, então não é nem por conta disso, é que de fato eu acho que os processos são muito acelerados a ponto de você não conseguir absorver o contexto em que o personagem está. Porque a própria Anne, quando ela chega, ela tem ela se coloca, o choro dela é muito mais teatral do que você sente, sabe? E fica no limiar que eu fico em dúvida se aquilo é ela
agindo de forma teatral ou se aquilo é ela de fato sentindo. E aí você vai ver no decorrer do episódio como ela visualiza todo aquele contexto e vai absorvendo aquelas informações. Mas o que eu acho que pesou um pouco foi o quanto que eles aceleraram e tiraram um pouco desse impacto nas reflexões dos próprios personagens e eles absorvendo aquele conflito e aquele contexto. Você ter uma personagem que ela é uma antagonista dentro daquela situação, que ela, pô, queria um menino, não uma menina, e ela já é uma antagonista dentro daquele contexto. E no mesmo episódio, no último momento desse episódio, ela já ter uma outra faceta sobre esse contexto, sobre essa situação, é um processo muito acelerado, assim, para uma personagem que tinha um papel que ela tem. E esse é o tipo de coisa que demora mais tempo para você mudar na perspectiva e acaba que fica muito pelo viés de, pô, a situação tá tão caricata, aquela personagem que fala que vai levar ela e que ela precisa obedecer de qualquer jeito para ela comer, é tão caricato, é tão superficial que ela precisa agir naquele contexto e acaba que fica uma forçação de barra, sabe? Perde o impacto. Então, assim, eu acho que ele tem boas ideias, ele tem boas ideias de direção também, tem boas transições, bons takes, ela entrando na floresta é muito bonito. Ele também faz bom uso de POV às vezes. Então, assim, ele tem boas ideias visuais, mas eu acho que nem questão de roteiro, ele acelerou muito os processos e acaba que, principalmente ali no final do episódio, você pegando assim do começo até o fim do episódio, é muito acelerado a mudança de personagem. E esse é o tipo de coisa para caracterização da personagem, da personalidade de determinados personagens, é algo que deveria ter um tempo maior para fazer essa mudança. E querendo ou não, como a gente tem também o viés do tempo, pô, foi de um dia pro outro e tudo mudou, sabe? E tudo isso por conta de um contexto, de uma personagem que é caricata, que se coloca como uma vilã dentro daquela situação, até os enquadramentos, tipo, não mostra o rosto, mostra sempre ela virando de costas ali, tipo, não vou mostrar ela, criando essa tensão, e aí a forma como ela verbaliza, então assim, até a própria dublagem dá esse tom de, tipo, pô, personagem caricato. Então assim, eu acho que nesse sentido ele peca mais. Da suspensão de descrença no sentido de que, pô, como foi desenvolvido e a que resolução chegou e o tempo que isso aconteceu. Mas, assim, visualmente, em questão de direção, eu gostei bastante do que ele apresentou e principalmente do como ele apresentou. Uhum. Rafa? Não, eu tô bastante com o Igor nessa. Eu acho que dá pra se levar em conta, por exemplo, que o fato de que o roteiro vem de um livro já bem antigo e ele traz algumas já dessas práticas justifica até as ideias mais caricatas de alguns personagens que claramente estão ali pra isso, então ele não perde muito tempo. Eu concordo, inclusive, que talvez 5 episódios talvez tenha sido um pouco demais na ideia de que você só tem tempo pra uma perspectiva, que é a da Anne, e o tempo todo é da Anne. Mas tem o momento de virada da Marília. Não importa, porque é sempre da Anne. Porque que isso pra mim é o que eu acho que mais até foi o positivo dessa história. Porque ele tá sempre na perspectiva da Anne. Então quando você tem uma cena, por exemplo, delas andando de cavalo e conversando sobre a perspectiva da Anne, ou melhor, a Anne fazendo um monólogo dela, eles sempre têm a questão de fazer um corte e mostrar como era a perspectiva dela ou como ela se enxergava nessa situação, pra daí a gente tá na teoria com o que é pra ser o sentimento da Marília. Então, uma coisa que eu pelo menos não senti, eu não senti tanto essa quebra essa forçação de barra, porque o anime guiou pra mim o sentimento que era o que a Marília devia sentir, porque a gente tá vendo essa perspectiva da Anne. Que provavelmente foi escolha tida porque o ritmo daqui vai ser muito diferente do que foi antigo, por exemplo. O Thunder mesmo falou, foi 5 episódios pra um. Episódio. E, tipo, o anime antigo adaptou o quê? Um livro e meio em 70 episódios. Este aqui vai adaptar 3 em 24. Então eles claramente têm que escolher uma forma de... mesmo perdendo alguma dinâmica de personagem, alguma personalidade, você passar o grosso, o principal da história de uma forma mais eficiente. E eles escolheram sempre tá a Anne. Então mesmo quando, por exemplo, tem um POV do Matthew, ou uma cena que na teoria é na visão da Marília, mas a cena tá sempre calcada pela Anne. Tanto que até a própria cena
de quando ela encontra a outra moça, a cena fica mais escura, tem que é até um pouco mais de terror, no sentido que ela tá muito aterrorizada com aquele ser, mesmo que ela não tá vendo o rosto dela. Então é realmente pra ser se for pra ser uma coisa mais caricata ou uma coisa mais corrida também, que seja pelo menos na perspectiva que a gente compreenda o outro personagem. Então eles irem pra Dani, eu acho que foi a melhor sacada e é o que eu mais gosto. Porque eu tava o tempo todo comprando o diálogo dela, muito, muito emocionado pelo diálogo dela. Ela é uma garota muito performática, a dublagem dela também tá muito boa. E é muito fácil de absorver isso. E só um adendo pro que o Igor falou também, eu amei o cenário desse anime. São lindos, desenhados, parece desenhado à mão, como se fosse uma pintura mesmo. E dá essa beleza que a Anne mesmo tá vendo, sabe? A beleza da floresta que ela passa, a beleza da ponte das águas que ela passa. Então tudo a gente tá sentindo nessa pele. E bom trabalho extremamente do estúdio, porque eu não esperava isso desse estúdio. Cara, é o estúdio de Tower of God 2. Aquela lástima, aquele desastre. Então, assim, ver uma produção que foi, e a gente não esperando muito disso, principalmente no guia, a gente falando, cara, e aí, isso vai funcionar? Isso vai rolar? Tipo, a gente não sabia se o negócio ia de fato entregar, né? E de fato ele entregou. De fato ele entregou. Porém, entretanto, todavia, eu vou ser chato. Mas eu vou ser chato pegando o que o Igor falou pra gancho. Tem muito do que o Igor falou sobre as dúvidas, se é assim mesmo, qual é a perspectiva de tal personagem, se aquilo é... Qual era o objetivo daquele personagem agir daquela forma? Pô, a Marília, ela é uma personagem só ranzinza? A Shirley, ela fez toda a atuação porque ela queria continuar ali e de uma forma mais cínica ou meio manipulativa, ou de fato aquilo veio do fundo do coração. E é uma coisa que pra mim fez toda a diferença nos 5 primeiros episódios, porque os 5 primeiros episódios do antigo, ele é excepcional em introdução. Porque ele vai te conduzindo de uma forma que, a partir do 5º episódio, você já está setado e você já tem todas as informações necessárias pra dali pra frente. Você já sabe quem são esses 3 personagens, você já sabe qual é a realidade deles. E você entende que essa ideia performática da Anne, ela vem de um momento muito forte, muito trágico, que ela conversa com a Marília aqui nesse momento que ela vai ser entregue pra outra família, possivelmente. Que esse é um momento extremamente chave que concatena todos os episódios anteriores pra falar, então, ela tem essa perspectiva meio emotiva, extremamente otimista, vê felicidade e brilho em tudo como uma forma de ela conseguir se salvar de uma depressão profunda, como ela conecta aqui na hora da janta. Cara, eu estou numa depressão profunda, eu estou nas trevas e coisas do tipo. Quando você entende a perspectiva dela, quando ela começa a falar do passado dela, o passo a passo, e quais foram os modos operantes dela de conseguir se manter bem com ela mesma através desses pensamentos, a obra dá um estralo e você fala, eu entendi essa personagem. Agora faz todo sentido. E o legal não é só o diálogo em si, mas é toda a trajetória até chegar nesse momento. O antigo, ele dava tanto tempo ao tempo, onde essa cena, por exemplo, dela... aqui no jantar, por exemplo, é uma cena extremamente longa. Tanto do jantar até ela chorando, ela se recompondo, ela subindo pra ir dormir. Tem uma cena gigantesca da parte dela ir dormindo, falando sobre reza, sobre como ela simplesmente joga a roupa dela, ela não tem muita organização, e como ela fica fazendo vários monólogos sobre a flor de cerejeira na frente, como o ambiente te conta toda uma narrativa, todo um sentimento da expressão que ela tá tendo desse lugar novo e dessa incerteza se ela vai ou não ficar. Desse cabo de guerra dela, sonhar ou não sonhar. É tão palpável, é tão mágico o que o antigo faz, que obviamente um episódio não daria pra fazer tudo isso. Esse episódio, ele poderia ser 2, 3. Ele já resolveria, tipo, muito dos problemas. Porque a sensação de completude que o antigo dá depois dos 5 episódios, ela é tão casada, ela é tão brilhante do jeito que faz,
que ela concatena tudo e fala, pô, daqui pra frente eu tô tranquilo, todos os personagens estão completamente montadinhos pra mim e só seguir pra frente pros nossos próximos conflitos. E é uma coisa que eu não senti muito aqui. Eu sei, é tempo, eu sei, escolhas, eu sei. Ninguém ia aguentar o mesmo ritmo do antigo, porque é obtuso, é teatral, é eloquente, é uma linguagem que funciona perfeitamente pra aquele anime. Esse daqui não ia ter da mesma forma. E nem a mesma perspectiva das mesmas galera que trabalharam, porque, porra, o staff do antigo aqui é absurdo. Toda a galera do estúdio Ghibli, da época de 70 alguma coisa, vindo pra esse anime, fazendo um atropelo de produção e depois dando vida a essa história. Então, eu sei, é diferente. Eu sei que não é legal e nem ajuda a comparar, mas a comparação, pelo menos, te ajuda a entender por que algumas coisas aqui soaram muito abruptas. Obviamente, pelo tempo de speedrun, que foi esse episódio, mas é porque essa história, ela tem pormenores que, quando você pula, parece que falta coisa. Principalmente uma obra que quer ser tão teatral, tão intensa dentro da espiral de pensamento, principalmente da Anne. Porque ela é uma personagem que faz isso. Ela é uma personagem que senta e se entrega ao sentimento e evoca toda a carga emotiva e teatral possível para expressar o sentimento, e é assim que ela faz. E quando você entende que é assim que ela faz e por que assim ela faz, e junto com o drama pessoal dela, de toda a merda que ela viveu. Nossa, cara, ela aqui não contou nem metade da merda que ela viveu. Nem metade. Nem metade. Então, eu entendo. Cortar processos, cortar informação pra acelerar a entrega da narrativa. Olha, vou dizer que eu falei que eu tô tão dentro desse anime, mas ainda assim, concordo que ele fez um excelente trabalho com o que ele tinha em mãos, cara. Ainda prefiro o antigo? Sim. Sou saudosista quanto a isso? Um pouco. Mas, no final do dia, eu digo que esse anime valeu muito a pena e ele foi assertivo no que ele fez. Porque era difícil. Pegar o antigo e trazer pra cá, era difícil pra um caralho. E fora que tem um detalhe também, porque aí o pessoal pode me confirmar, mas se eu não me engano, esse anime tá dentro do que era algo de muita qualidade no passado, que era o Sekai Meisaku Gekijou, que era um bloco da Nippon pra fazer adaptações de livros. Então teve o Romeo no Sora, teve o Cão de Flanders, acho que Anne tava dentro disso também. Só que tem um detalhe, normalmente essas adaptações, assim como por exemplo alguns dos filmes do Miyazaki, não eram tão bem vistas para o pessoal que conhecia a história original, porque principalmente tinha muito a mais, ou alterações de coisas pra se adaptar, tanto nos filmes, mas principalmente nessas séries que eram longas, eram tipo 50 episódios pra cima. Uhum. Então eu fico curioso até pra saber o que, por exemplo, que foi cortado, que foi direto colocado no anime, e o que foi colocado o que foi colocado no livro que aqui teve que cortar porque, né, vai ser uma adaptação mais corrida. Uhum. Porque mesmo assim eu penso, cara, 70 e poucos episódios pra um livro? Não, vocês encheram de linguiça de alguma forma. Então eu não sei até se um pouco desse agregamento de personagem talvez seja daqui, ou até camadas a mais da própria Anne. Eu imagino que, por exemplo, a Reza tenha sido coisa cortada do livro mesmo. Uhum. Mas algumas coisas a mais assim não foram coisas já direto do anime que falaram, não, cara, não tem como colocar isso aqui, não vai ter tempo pra isso. Tanto que, na real, esse é um anime que eu acho interessante pra, digamos assim, um estudo pra ver os dois juntos. Uhum. Pra você absorver bem o que por exemplo, o que o Anime antigo fez de diferente, tanto que exige de produção, quanto que exige de adaptação, e o que esse também tá querendo fazer de uma outra perspectiva, de ser mais rápido, de ser muito mais performático e um pouco menos processos detalhados pra criar vida nesses personagens. Eu realmente fico curioso, porque é a mesma história de duas perspectivas de produção diferentes, duas épocas diferentes, e sinceramente eu gostei das duas. Uhum. Não, uma coisa que eu acho bem legal de ser notada dessas diferenças é o Matthew. O Matthew é um personagem que, tipo, na problemática daqui
eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de um garoto, né, um rapaz, para seguir os meus afazeres domésticos. E nesse daqui, você não vê isso. Tipo, você não sente que ele precisa de alguém. No antigo, rapaz, você fala, meu senhor, você tá bem? Você quer ajuda? Você quer... Dá vontade de jogar. Não, deixa que eu te ajudo, porque ele tava bem mais debilitado. Você sentia que o corpo dele era muito mais pesado, que ele tinha dificuldade de fazer, tipo, tudo. Tudo era muito mais lento, mais vagaroso. Você via ele se espreguiçando e era muito mais corporal, vamos dizer assim. Era muito mais visual o fato dele precisar de alguém, né? Então, por isso que eu falo, de fato pode ter acontecido isso, delongaram muita coisa, mas eles criaram muito em cima dessas pequenas lacunas que poderiam dar muito espaço para criar ambientação, para criar o show don't tell, sabe? Me mostra. Faça uma sequência de 6 minutos do personagem fazendo algo e isso tornando muito mais enfático aquela situação, aquela ação. E tinha muito no antigo. Muito. Mas de qualquer forma, de novo, esse daqui tá muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que é acima da média de temporada. É um anime completamente assistível. E vai ser 26 episódios, né? 25, 26, por aí. Rapaz, pra 3 livros? Pra 3 livros. Caraca! Fico curioso, honestamente. Ok. Vamos ver o que vai rolar daqui. E daí, esse foi Anne Charlie. Pra quem quiser acompanhar. Inclusive, quem quiser dar uma olhada no antigo, você vai ter um anime mais lento. Vai ter um anime antigo, de fato, mas ele é, assim, espetacular. Da época dele, ele é espetacular. E é isso, se você gostou, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. E também tem mais vídeos aqui de primeiras impressões. Também acompanha a gente lá na Twitch a partir das 2 da tarde, de segunda a sábado. E é isso aí, já tô tudo perdido aqui. É isso, bom anime, até a próxima.